Bom dia, meu povo! E aí? Como é que vocês acordaram hoje? Espero que vocês estejam bem. Você aí de casa que me assiste pelo YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de Cântico dos Cânticos. Seja bem-vindo você que está aqui comigo ao vivo pelo Instagram também. Hoje nós estamos aqui para realizar a aula 4, parte 2, tá bom? Aula 4, parte 2 dessa visão geral de Cântico dos Cânticos. Nós temos bastante coisa para falar hoje, então eu já quero sem demora pedir que você pegue aí o seu papel, sua caneta, sua Bíblia, que você fique aí a postos e atento, com os ouvidos ligadinhos para aquilo que a gente vai aprender hoje. Já vou desativar os meus comentários aqui, a gente conversa mais no final, beleza? Enquanto isso, manda aqui o aviãozinho pra galera, que um monte de gente, por causa de ser terça-feira aí, não se atentou que a gente estava aqui hoje. É muito importante que todos saibam que nós estamos dando prosseguimento a essa introdução. Essa introdução não, né? Essa caixa do quebra-cabeça, como eu falei pra vocês. É um overview, né? Uma visão do movimento todo do livro. O que é importante a gente resgatar? Que a gente já viu aqui desde o começo. A gente já viu... na primeira aula, principalmente, que esse livro pode ser interpretado de duas maneiras, a interpretação natural e a interpretação espiritual. Nós estamos levando aqui em conta a interpretação espiritual e nós estamos usando esse estudo que não é meu, ele é do Mike Bickle, ok? Então, se você quiser saber mais sobre esse estudo, lê em inglês, ouve em inglês, tá lá no site do iHop, é só você procurar. Amém? Vamos orar pra gente começar essa manhã? Queria pedir aí onde você estiver para você curvar sua cabeça e se juntar a mim nessa oração, nessa manhã. Espírito Santo, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por termos vida, por termos fôlego no nosso pulmão. Nós louvamos e exaltamos o seu nome nessa manhã. Jesus, você é digno da nossa adoração e mais do que isso, nós desejamos te adorar, nós te queremos de todo o coração, Pai, nós te amamos com toda a nossa força, com o nosso entendimento nessa manhã. Senhor, nós queremos pedir que você fale ao nosso coração, ministre dentro do nosso ser, no profundo do nosso homem interior. Eu peço por sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Eu peço que Jesus como noivo seja revelado e que o Senhor também revele a nossa identidade como noiva. Senhor, fala conosco, é isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém? Então bora lá. Sexta passada, a gente teve que terminar antes porque eu tinha uma viagem, então a gente fez um tempinho mais curto. Hoje nós vamos dar prosseguimento. O que nós falamos na sexta-feira? Na sexta-feira a gente falou, gente, sobre estou escura, mas sou bela. Se você não assistiu a aula, é muito importante que você volte na aula de sexta-feira e assista, porque nós começamos o livro a partir do paradoxo da graça. Então, tem os primeiros 4 versículos, nós já vimos também o beijo divino, aí nós entramos no paradoxo da graça, estou escura, mas sou bela, onde a noiva conta das questões do seu próprio coração, da sua própria vinha, que ela não cuidou, mas como Deus a vê bela mesmo no meio da sua fraqueza. Enquanto ela está nessa jornada espiritual de amadurecimento, de crescimento, Jesus continua vendo ela como bela e como amável. E de fato é esse amor dele, é o olhar dele sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre a noiva, corporativamente, que faz ela ser transformada e crescer nessa jornada de amadurecimento espiritual. Nós vamos continuar a partir daí. Nós vamos continuar a partir do versículo de número 7. Então, volta rapidinho só no 5, só pra gente pegar aqui a linha do raciocínio. Então, ó, estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fique me olhando assim, porque estou escura. O sol queimou minha pele, os filhos da minha mãe se zangaram comigo e me fizeram tomar conta das vinhas da minha própria vinha, porém, eu não cuidei. Então aqui ela está falando das questões do seu próprio coração. Mas ela dá prosseguimento no versículo 7, é a partir daí que nós vamos começar a parte 2. Conte-me, você a quem eu amo, onde você faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Se eu não souber, serei como uma mulher coberta com véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Então perceba que ela começa, capítulo 1, versículo 7, dizendo assim: conte-me, ó você a quem eu amo,
onde você faz pastar o teu rebanho, aonde você alimenta, descansa as tuas ovelhas. Esse é o começo da jornada espiritual da noiva, ao longo do livro. É a Jesus que ela está falando quando a gente olha desse prisma da interpretação espiritual. Ela está falando com Jesus e ela está dizendo, diga-me, Jesus, aonde você alimenta o seu rebanho. Em outras palavras, o que a noiva está falando aqui é, noivo, eu quero estar perto de você. Eu quero descobrir como você alimenta o coração do ser humano e o espírito do ser humano, e eu quero achar esse lugar de descanso, eu quero achar esse lugar de nutrição, eu quero achar esse lugar de delícias, eu quero achar esse lugar de prazer, e eu creio que esse é o clamor da noiva, e é o clamor daqueles que estão comigo hoje, aqui numa terça-feira, 8 da manhã, fazendo um estudo sobre Cântico dos Cânticos. Esse é o clamor do meu coração, do seu coração. É como se nós estivéssemos dizendo, ó tu a quem eu amo, diga-me, aonde você vai me encontrar? Onde você vai me alimentar nessa manhã? Aonde você vai me fazer descansar nessa manhã? É lá na live de Cântico dos Cânticos, você tem ali pra mim o pão que desce do céu. É ali que você vai me revelar as profundezas do seu coração, é lá que eu quero estar. Então veja que o livro começa nessa jornada, como eu disse, é uma jornada de maturação espiritual da noiva, começando no beijo, Senhor, beije-me com os beijos da sua palavra, até o selo de fogo que está no capítulo 8, e passa pelo 7. Ó, me diga, tu a quem eu amo, aonde você vai me encontrar hoje? Sabe, que esse seja o clamor do nosso coração quando a gente abordar o noivo Jesus. Jesus, onde você está agora? Onde você está alimentando agora? Aonde eu posso descansar em você agora? Me revela as profundezas do seu coração. Claro, eu estou parafraseando, né? E sabe, sempre que a gente pede, Jesus responde. E aí vai comigo no versículo 8, nós vamos ler do 8 ao 11. Ó, fala assim, se você, a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas. Lembrando que nós vamos ver verso a verso depois, tá? Isso aqui é um panorama geral. Siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Como são belas as suas faces entre os brincos, e o seu pescoço com os colares de joias. Jesus, quando ela pede para ele, ó, me revela onde você alimenta as suas ovelhas, me revela onde você vai estar, eu quero estar com você. Jesus revela o coração dele para ela. E percebe que ela está ainda no começo da jornada dela, né? Ela está naquele início da sua busca pelo Senhor. E Jesus fala para ela, você é a mais bela das mulheres. E ele dá o caminho para ela. Olha, siga as pisadas dos rebanhos, apacente os cabritos junto às tendas. E ele começa a exaltar a beleza dela, ele revela o coração para ela, quando ela revela o clamor de conhecê-lo mais. Jesus nunca deixa a gente sem resposta. E ela está nesse início de jornada, nessa busca muito sincera, mas ainda muito imatura. Você percebe que, ó, tu a quem eu amo, me revela onde você está. Você percebe que tem fervor na fala dela. Ela é fervorosa, embora ainda não seja madura. E de fato, gente, nós muitas vezes podemos ser fervorosos diante do Senhor. Podemos anos e anos ser fervorosos diante de Deus antes de sermos maduros. E na verdade, eu queria muito que você prestasse atenção nisso. É necessário sim que nós sejamos fervorosos, porque é o fervor ao longo do tempo que se transforma em maturidade. Eu vou repetir para você anotar e para você internalizar. É o fervor ao longo do tempo que se transforma em maturidade. Então, quando ela diz, ó, tu a quem eu amo, essa fome, essa sede, esse fervor pela presença, quando ela derrama isso diante do Senhor, isso ao longo do tempo, ao longo da constância, isso vai se transformando em maturidade. E ele começa a dizer, você é a mais bonita, você é a mais bela, você é a mais justa. Então, a gente sabe, porque a gente viu na aula passada, tem tantas questões que ainda não foram resolvidas no coração dela. Ela fala, puxa,
tem coisas na minha própria vinha, no meu próprio coração que eu não cuidei. Ela tem questões ainda não resolvidas no seu coração. Uma vinha que não foi devidamente aparada, devidamente cuidada, mas Deus começa a falar com ela, ou o noivo Jesus começa a falar com ela, não a partir da vinha não cuidada, não a partir dos dilemas do seu coração ou da luta que ela está enfrentando, mas como nós vimos, ele começa a falar com ela a partir do seu próprio coração e da graça. E ele começa a falar: você é a mais bela, você é a mais justa. Eu comparo você como as éguas das carruagens do faraó, você é imponente. Você percebe que ela tem tanta coisa para resolver, mas Deus não usa o olhar do agora, ele usa o olhar do eterno para falar sobre ela e para falar sobre você. Ele fala para você hoje: você é a mais bela, você é a mais justa. Porque lembra que ele nos vê através do destino eterno? Ele não nos vê como estamos agora, mas como amantes de Deus durante bilhões e bilhões de anos pela eternidade. Lembra que ele não nos vê pelas nossas lutas agora, mas ele nos vê através do seu próprio coração e a beleza está nos olhos de quem vê? Então ele nos olha pelos olhos da graça, pelos olhos de amor que ele tem. E aí você percebe que a noiva começa, então, ao longo dessa sua jornada de maturação, ela começa a compreender a identidade dela na beleza dele. Olha que interessante isso, essa dinâmica. É a beleza dela, ou melhor, a identidade dela na beleza dele. E aí o trecho que a gente vai ler é do 12 em diante. Você tá com a Bíblia aí? Abre aí. Acho que eu não vou ler esse, porque são muitos versículos. Ou eu leio. Acho que eu vou ler, vai. Vocês estão com pressa, né? Vamos lá. Do 12, nós vamos ler direto, então. Essa parte dela, descobrindo a identidade dela. Capítulo 1, versículo 12. Diz assim: enquanto o rei estava nos seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra, que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores das vinhas de En-Gedi. Como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Seus olhos são pombas. Como você é belo, meu amado. Ah, como você é encantador. Verdejante é o nosso leito. De cedro são as vigas da nossa casa e de cipestre os caibros do nosso telhado. Aí ela vai para o capítulo 2. Eu sou uma flor de Saron, ou sou a rosa de Saron, um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Como a macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Vamos parar aí. Você percebe que ela está começando a compreender a identidade dela? Ainda que ela esteja nos estágios iniciais ali, ela começa a ver a beleza dela na beleza de Deus. Então, essa sessão do capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 7, é uma sessão muito importante do livro, tá? É claro que eu já falei isso, vou repetir, a gente vai depois destrinchar isso linha por linha, verso a verso, mas eu quero que você saiba que aqui ela tem uma revelação inicial da beleza de Jesus. Por isso que ela consegue ver sua própria identidade. Lembra que a nossa identidade, idem, é igual. É igual a quem eu sou. Então, quanto mais você vê a Deus, mais você se conhece. E aqui ela tem uma revelação inicial da beleza de Jesus. E quando ela vê a beleza de Jesus, através da boca dele, das afirmações dele, ela consegue ver a sua própria identidade. Essa dinâmica que nós precisamos entender de uma vez por todas. Não existe autoconhecimento, existe conhecimento do alto. É quando você conhece a Deus que ele vai revelando quem você é. E aqui ela tem essa revelação inicial da beleza de Jesus. E me lembrou muito aqui também uma coisa que o rei Davi disse no Salmo 27:4. Ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Deus, eu tenho só um pedido no meu coração. Mas Deus, eu tenho uma busca. Eu não vou só pedir, eu não vou só orar sobre isso, mas eu vou ativamente atrás desse alvo. Que eu possa habitar a casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Percebe que a noiva aqui, nesse estágio de cânticos, ela adquire uma capacidade introdutória, uma capacidade inicial
de chamar o Senhor de belo, com verdade no seu coração. Ela não vê apenas aqui Jesus como Senhor e Salvador. E sim, Ele é. Mas ela o vê como alguém que não apenas está fazendo algo por ela. Presta atenção nisso. É mais do que isso. É claro que nós sempre vamos ver Jesus como Senhor, como Salvador. Essa é uma parte fundamental da jornada da vida cristã. Nós vamos nos alegrar, na verdade, no Cordeiro, na obra da cruz, no que Ele fez por nós por milhões e milhões de anos. Nós vamos sempre cantar sobre isso, sobre Ele ser o nosso Senhor e Salvador. Nunca a nossa gratidão vai ser superada pelo que Ele fez por nós como Senhor e como Salvador. Mas o que nós estamos falando aqui é um passo além. Ela começa a ver Jesus como alguém fascinante para ela, como alguém belo, como alguém que está cheio da beleza do próprio Deus. Então, quando nós começamos a ver Jesus como belo, quando nós temos esse encontro com a beleza de Cristo, não apenas como um mestre, não apenas como aquele que morreu por mim, mas como belo, Ele começa então a ser agradável para nós. E eu quero que você veja aí no 1,16, olha o que ela fala. Ah, como você é belo, como você é encantador. Você percebe? Verdejante é o nosso leito. De cedro são as vigas da nossa casa, de cipestre os caibros do nosso telhado. Ela começa a entrar num lugar aqui que o Mike Bickle, né? Ele chama de o prazer superior de amar a Deus. Se você está anotando, anota aí. É o prazer superior de amar a Deus. Ela começa a descobrir os prazeres espirituais. Quando a gente começa a ter uma visão mais clara de quem Jesus é, quando nós começamos a entender a beleza dele, e é claro, gente, é bom deixar isso em parênteses aqui, nós nunca vamos conhecer completamente nessa era, né? Só quando nós formos glorificados e o vermos face a face, o vermos literalmente, que então a gente vai ter realmente a plenitude da visão da beleza de Cristo. Mas quando nós começamos a entender, à medida que nós vamos vendo Jesus mais claramente, nós começamos a ter prazer na nossa relação com Deus. Entende? Nós começamos a nos sentir fascinados por Jesus no nosso homem interior. Não apenas pensando mais naquele estágio de, putz, o que eu tenho que fazer que a Bíblia manda para eu seguir as regras certinho aqui, para eu não ter problema na minha vida. Não. Ele começa a ser lindo, ele começa a ser agradável para o nosso espírito. Quando a presença dele é reconhecida no nosso meio, nós nos deleitamos e nós amamos o que nós conhecemos sobre Jesus. Então, eu vou só pedir desculpa que eu tô com alergia, gente. Eu pedi, às vezes eu vou precisar dar uma coçadinha. Na mesma sessão que nós estamos vendo aqui, onde ela começa a ver a beleza do noivo, começa a entender, né, essa identidade dela em Jesus, vai para capítulo 2, versículo 1. Você vai ver essa declaração aí que muita gente fala que é Jesus quem fez, mas na verdade é a noiva que fez. Olha só, ela fala, eu sou uma rosa de Saron, eu sou um lírio dos vales. Olha que lindo isso. Muita gente fala que é Cristo que fala isso, né? Que é o noivo que fala isso. Mas ela tá falando aqui, eu sou a rosa de Saron. Olha a compreensão da identidade dela. Eu sou o lírio dos vales. Então ela está diante de Jesus, mesmo na sua imaturidade, lembra que ainda é capítulo 1, gente, na imaturidade ainda, mas ela está declarando quem ela é, a sua identidade espiritual, e ela está dizendo, eu sou o grande prêmio de Jesus, eu sou a rosa que Deus preparou para dar ao filho como herança. Uau, olha isso, ela está reconhecendo, eu sou a rosa que Deus preparou para dar a Jesus como herança. Quando nós começamos a compreender a nossa identidade como uma rosa de Saron, como lírio dos vales aos olhos de Jesus, isso quer dizer que nós estamos crescendo em maturidade. Mas ainda é capítulo 2:1. Então tem um longo caminho ainda a percorrer para chegar no capítulo 8, no selo de fogo, né? Olha só.
capítulo 2 agora, nós vamos dar um pulo pro versículo 3. Presta atenção nisso aqui, ó. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre as jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Grifa doce aí. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Grifa amor. Sustentem-me com passas, revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor. Uau, que lindo isso aqui. Então aqui, nessa sessão, você percebe que ela vai caminhando nessa jornada dela e Jesus passa a ser doce para ela. Jesus é tão doce para o coração dela que ela senta debaixo dessa árvore, dessa sombra, dessa macieira. E qual que é o contexto da interpretação espiritual aqui? É nesse contexto que Jesus se revela doce para ela, que ela ama a presença de Jesus, que o cristão, quando ele está vivendo essa parte aqui, ele não pensa mais assim, putz, domingo, né, tem que ir na igreja, né? Ou, puxa, tem que fazer meu devocional, ainda não li minha Bíblia hoje. Puxa, não, ó, que coisa. E sabe quando é um fardo religioso? Quando o cristão entende isso aqui, quando ele se senta embaixo da sombra dessa árvore, dessa macieira, o seu fruto passa a ser doce para o paladar. Então aqui não é mais tem que orar, é como eu quero ter comunhão e relação com o meu amado. Não é mais ter que ir à igreja, não, eu tenho prazer em estar onde ele está. Não é mais eu tenho que ler a Bíblia, não, eu quero ser beijada pelas palavras de vida eterna que saem da boca do meu noivo. Entende que aqui ela está começando a despertar para uma relação mais íntima e prazerosa. Todo o foco dela aqui é esse. O seu fruto é doce ao meu paladar. E eu quero dizer isso para você, que existe um lugar de doçura na presença de Jesus, de deleite, de alegria, um lugar onde toda obrigatoriedade vai embora e aquilo passa a ser a grande coisa que seu coração almeja, entende? Ele é doce para ela. Mas lembra, é só os primeiros dias da jornada dela. Eu faço questão de frisar, estamos no capítulo 2 ainda, vai até o capítulo 8. Ela diz assim, ó, eu me sentei à sua sombra. No versículo 3. Eu me sentei à sua sombra, ou tenho prazer em sentar-me à sua sombra. E aqui a interpretação está dizendo a respeito da obra da cruz. Quando ela fala, eu me sentei debaixo dessa árvore, nos pés desse madeiro, eu me sentei debaixo dessa sombra, dessa árvore. Isso diz respeito à obra consumada da cruz de Cristo. Tá vendo que ela não tem mérito nenhum? Ela simplesmente se sentou na sombra dessa árvore. E com grande prazer, porque conectar-se com esse que morreu no lugar dela, que deu a vida para que ela viva eternamente, é doce para o seu coração. Ela está dizendo assim, o que eu estou experimentando aqui é um prazer para mim. Eu compreendi o quão amada eu sou. Eu compreendi que eu era indigna, mas ele morreu no meu lugar, que ele me fez justa, que ele me fez bela. Eu me sento debaixo dessa árvore, dessa obra consumada da cruz. E eu entendo que ele me levou a esse banquete que eu não merecia. Ele colocou diante de mim uma mesa que eu não merecia. E tem uma bandeira colocada nesse banquete. E o estandarte dele sobre minha vida é o amor. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que tudo que Deus fez na vida dela foi motivado por amor e sempre produziu amor na vida dela. É isso. Posso te perguntar uma coisa bem sincera aqui? Só conversando com você aqui na minha live. Você já se sentou debaixo dessa macieira? Você já sentou debaixo da obra da cruz e reconheceu, cara, eu não fiz nada. Não foram os meus esforços, não foram as minhas obras que produziram isso aqui. Mas de repente, quando eu ganho a consciência do quanto ele me amou, eu começo a desfrutar e a presença do meu amado é doce para mim. É como se ele tivesse me colocado numa mesa de banquete e é tudo sobre amor. Não importa o que Deus faça na minha vida, na sua vida, foi por amor e passa a produzir amor em nós. Isso é tão maravilhoso.
É um lugar de tanto prazer espiritual. Ela diz assim: sustente-me, Espírito Santo, revigore-me, sustente-me com passas, revigore-me com maçãs, porque estou doente de amor. Será que você pode dizer isso hoje? Eu estou doente de amor. Você percebe que ela está num nível, a noiva aqui está num nível de conexão com o noivo, com o Senhor. E, cara, essa é uma experiência que todo cristão precisa passar. É só o começo da jornada, de novo, é só o começo da jornada. Ela ainda não chegou num lugar de profundidade espiritual. Eu tô falando que esse lugar de sentar à sombra, ou sentar na obra consumada da cruz e desfrutar desse banquete e dizer, eu estou doente de amor, isso é para crente novo. Isso é para você que se converteu agora. Entende? Isso é para aqueles que estão buscando o Senhor de todo o coração. São pessoas que estão ativamente declarando guerra contra tudo que tenta apagar o Espírito Santo na sua vida. Eu quero só colocar esse parente aqui. Se você é um crente novo, um cristão novo, e ativamente declara guerra para tudo que tenta tirar você desse lugar da obra da cruz, ou para tudo que apaga o Espírito Santo, presta atenção nisso. Não importa o quanto você fale, porque a gente falha, a gente peca, mas se você realmente se arrepende e você está lutando para permanecer nesse lugar, onde nada apaga o Espírito da sua vida, você, não importa o quão novo você é na fé, você pode experimentar Cantares 2, de 3 a 5. Você pode desfrutar da mesa do banquete, do estandarte que é o amor. Num lugar de prazer, onde o seu fruto é doce, é o meu paladar. Sabe, gente, sentir prazer em Deus não é uma coisa que talvez a gente experimente todos os minutos da nossa vida, mas experimentamos muitas vezes, mesmo na nossa imaturidade espiritual, mesmo nos primeiros dias. Deixa eu falar uma coisa para você, o que muitas vezes torna oração e leitura da palavra chatos é que nós vivemos com um espírito apagado. É porque nós estamos vivendo, às vezes, numa área da nossa vida em desobediência deliberada àquilo que Deus ordenou. E nós não estamos lutando contra aquela área para vencer. E eu te digo que quem realmente se senta debaixo dessa árvore e quem mantém um espírito aceso, quem mantém a consciência desse amor maravilhoso que recebeu de Jesus, essa pessoa pode experimentar prazer de Deus, prazer de Deus. Se você, de repente, hoje está vivendo uma vida cristã e você fala assim, Val, eu não consigo ter prazer em Deus. Pode ser por 2 motivos. O primeiro é esse, talvez tenha uma área da sua vida que você está vivendo em desobediência, deliberada, você sabe que a palavra de Deus não aprova isso que você está fazendo e você deixou seu espírito se apagar. Esse é um motivo. Mas hoje há um lugar de arrependimento. Se você sinceramente se arrepender e sentar na obra consumada da cruz, o Senhor tem um lugar de prazer para você. Mas tem um segundo problema que faz muitas vezes as pessoas acharem oração chata, ou ler a palavra chata, ou estar diante de Deus chato. E é uma ideia errada de quem Deus é. E eu já vi muito isso durante a minha vida, como alguém que cresceu no ambiente religioso, no ambiente da igreja. Tem muitas pessoas que vivem sobre um paradigma errado de quem Deus é. Elas pensam que Deus não é tão bom assim, que Deus está só esperando a próxima falha delas para punir elas, é como se ele fosse o mestre e elas o servo condenado. Então, mesmo que essa pessoa seja sincera, essa visão distorcida de quem Deus é, pode apagar o prazer de estar com Deus. Mas hoje, ou aqui nessas lives de Cântico dos Cânticos, a ideia e o meu coração, e mais do que o meu coração, o coração do Espírito Santo, é que você possa conhecer quem Jesus é. É que você possa saber como Deus pensa, como Deus sente e como Deus te vê. E que a partir disso você tenha uma visão sarada do Pai Celestial e do nosso noivo Jesus Cristo. E conhecendo a Ele, que você possa correr para Ele quando você falhar, ao invés de correr dele quando você falhar. Entende? Quando você passa a conhecer Deus corretamente e você entende a obra maravilhosa da cruz,
Você senta debaixo da sombra dessa macieira e o fruto é doce ao seu paladar. É como se ele estendesse um banquete de amor diante de você e você comesse, bebesse, se fartasse e você não pagou R$1 para isso. A bandeira dele sobre você é o amor. Tudo o que Deus faz na sua vida, desde que você nasceu, desde que ele te escolheu lá atrás, quando você ainda nem tinha sido criado, porque antes da fundação do mundo ele já tinha morrido na cruz, pela sua vida, pela minha vida. Isso foi motivado pelo amor. E tudo que acontece na sua história, ainda que você não entenda, é motivado pelo amor de Deus e tem como finalidade gerar amor dentro de você. Não é maravilhoso? Então, pessoas que nutrem muitas vezes uma ideia errada de quem Deus é ou de quem nós somos para Deus, às vezes são privadas de experimentar esse lugar de delícia, esse lugar de descanso, esse lugar maravilhoso que é assentado debaixo da sombra da obra da cruz. Então veja, você precisa ajustar essas coisas na sua vida para que você possa experimentar esse lugar de fascínio, de delícias no Senhor. E como eu disse, é só o começo da jornada espiritual dela. Ela está apaixonada. Isso significa, gente, ler esse começo do capítulo 2 aqui, é ver alguém experimentando uma alegria avassaladora, experimentando realmente plenitude no seu coração. Alguém que se sente amada, alguém que sabe que é amada pelo noivo. Isso aqui ainda é muito imaturo, mas é real. Isso aqui pode ainda ser superficial, mas é real para ela. Então, nessa temporada aqui da vida da noiva, e eu posso estar falando de você agora, mas é claro que nós estamos olhando para a noiva de Cristo, corporativamente, e nós estamos olhando para nós como indivíduos também, como crentes em Jesus Cristo, né? Nessa temporada aqui, em Cânticos 2, quando você tá mais ou menos nesse lugar, nessa temporada da sua vida, é como se o objetivo da sua vida fosse a sua própria felicidade espiritual. Eu repito. É como se esse momento aqui, o objetivo da sua vida fosse a sua própria felicidade espiritual. E, tá ok, tá super ok isso no início, tá? É quando o nosso objetivo é sentir a presença de Deus. É sentir a presença que me faz feliz. Quantos de nós já não conseguem entender isso que eu tô falando aqui? Ai, como eu amo tá na igreja. Ai, como eu amo ter o meu tempo de porta fechada, porque eu gosto de sentir a presença. Sentir a presença de Jesus faz a noiva feliz, é por isso que ela gosta. Ai, eu amo essa sensação, eu sinto arrepio, eu sinto uma alegria. Ai, é ótimo quando Jesus está aqui. É como se o objetivo número 1 dela fosse se sentir bem na presença do noivo, se sentir bem na presença de Deus. Embora esse não seja o objetivo mais alto de Deus para ela, no momento é o objetivo dela. O objetivo mais alto de Deus para ela é que ela vai viver como herança dele. Ele vai receber dela algo que toca o coração dele, no sentido máximo que Deus permitiu ser tocado pelo seu povo. Mas entende que nesse momento ela tá deslumbrada, ela tá alegre, ela tá, uau, eu amo sentir a presença de Deus. Então assim, a minha felicidade espiritual é algo muito importante nesse momento. Mas então chega uma fase diferente, eu quero que você preste atenção nisso. Vamos nos Cânticos, capítulo 2, nós vamos ler do 8 ao 17, tá? Do 8 ao 17, então vamos comigo. Escutem, é a noiva, ó, lembra, ela tava debaixo da macieira, ela estava achando tudo muito doce, ela estava no salão de banquetes, a bandeira era o amor, ela estava, Espírito Santo me sustente com passas, com maçãs, estou doente de amor, ah, como eu estou feliz sentada aqui debaixo dessa árvore, beleza? Aí chega o capítulo 8, escutem, é o meu amado, vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas, o meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse, presta atenção agora. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Eu vou ler só até aí. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo.
Então, gente, essa é uma sessão gloriosa. Você precisa prestar atenção nela quando você ler a próxima vez. É uma passagem gloriosa, por quê? Porque ela está sentada debaixo dessa árvore e então o Senhor aparece e o Senhor desafia ela. E é um desafio para que ela saia da zona de conforto dela. Presta atenção. É uma experiência completamente nova que ela está tendo com Jesus aqui, porque tudo que ela conhece de Jesus é sentar sob a árvore, é comer maçã, é a mesa de Jesus, é estar apaixonada, é cantar canções de amor, é eu te amo, eu sinto você, eu penso em você, você nunca vai mudar isso para mim. E o Senhor quase que dizendo para ela, não é bem assim. Você acha que eu tô reinando no céu, que eu manifesto a minha presença para que você se sinta bem, para que você se sinta feliz. Mas tem algo mais. E eu quero que você, como minha noiva, minha parceira, experimente a próxima fase, o próximo estágio. Então ele vem de uma maneira diferente. E é tão bem descrita aí, a voz do meu amado. E a gente, lembra, a gente vai passar versículo por versículo. A gente não vai falar disso agora especificamente. Mas ela fala, a voz do meu amado. Escutem a voz do meu amado. Aqui, gente, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Quando a gente estiver estudando todo o livro, a gente vai ver 8 perspectivas diferentes de como Jesus aparece no Cântico dos Cânticos. E aqui é uma perspectiva totalmente diferente. Porque ele não está vindo como o Deus da mesa do banquete, o Deus do estou doente de amor. Ele está dizendo, ele está vindo, né, como aquele que salta montanhas. Como aquele que está pulando sobre os montes, sobre as colinas. Então ele fala para ela, levante-se minha bela, minha querida, e venha comigo. Então ele está tirando ela dessa zona de conforto. Ele está dizendo, vamos comigo para as montanhas. E é muito interessante porque aqui, se você ler a sessão toda e você vai entender isso lendo o livro, ela vai falar assim, não, eu não gosto de montanha. Eu não gosto de altura, eu não quero, porque tem leões e ursos envolvidos nisso. Você vai ver mais pra frente aí, ele falando, por exemplo, das tocas dos leopardos nas montanhas, das covas dos leões nas montanhas. Isso está no capítulo 4, versículo 8 em diante. Ela tá falando assim, não, eu não gosto de montanha, eu não gosto de leão, eu não gosto de leopardo. E o amado dela tá vindo como uma gazela, saltando sem esforço de montanha para montanha e chamando ela, vem comigo. E ela como que dizendo para ele, não, eu não vou, eu nunca te vi assim, eu só te vi debaixo daquela árvore, me chamando de bela, oferecendo para mim um banquete. Mas o meu amado falou e disse, eu quero que você se levante e venha comigo para as montanhas. E ela fala, não, eu não gosto de montanha, eu não gosto de altura. Ele fala, vem pra fora dessa sombra, dessa árvore que você sentou aí. Você só tem se preocupado com ficar sentada, com sentir, com ser feliz. Vem comigo, porque eu tenho algo mais pra você. Vem pra montanha. E aí, olha só, Cânticos 2 vai no 17. Você vai ver. O 17. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Ela está pedindo para ele voltar. Por quê? Porque ela não foi. Ela está dizendo assim, ó, vá você para as montanhas. Eu estou recusando, estou declinando o seu convite. Você está me desafiando para sair da zona de conforto, mas eu não gosto de montanha. Então vai você para as montanhas e depois volte. Volte antes que a noite caia. E, gente, a gente precisa entender qual é o simbolismo que está aqui por detrás, né? Qual é a interpretação espiritual. O que significa Jesus, ou o noivo, ou o rei, saltando as colinas, saltando as montanhas, indo de montanha em montanha. O que tá implícito aqui nessa interpretação é que Jesus salta sobre os montes. É ele quem vai trazer o evangelho para todas as nações. Ele vai aperfeiçoar a igreja dele. É ele que vai superar monte, colina, fala de obstáculo. É ele quem vai superar os obstáculos humanos
e obstáculos demoníacos para que o reino de Deus seja plenamente instaurado na terra. Ele é o Deus que triunfa sobre qualquer obstáculo, mas ele não triunfa apenas sobre ele. Ele quer que a noiva, preste atenção nisso, que a noiva esteja com ele enquanto ele manifesta sua vitória em todas as áreas da existência. Presta atenção. Jesus, quando ele chama a noiva, é porque ele quer andar com a noiva em parceria. A grande comissão vai ser colocada em ordem no mundo. Todos vão se render à soberania e à majestade de Jesus, mas não vai ser Jesus que vai saltar essas montanhas sozinhos. Ele busca por uma parceira, por uma companheira, por uma noiva, por uma igreja que o acompanhe nessa jornada. Ele que tem poder sobre os obstáculos, mas ele chama a igreja para ser parceira dele no cumprimento da grande comissão. É por isso que antes dele ser assunto aos céus, ele disse: vão, façam discípulos de todas as nações. Participem comigo da obra de trazer o reino de Deus para o mundo. Seja minha parceira. Entende? Mas essa noiva aqui, no estágio inicial, ela só está acostumada a ver Jesus embaixo da árvore. A ver Jesus como esse que ela está doente de amor. Então, esse Jesus que salta montanhas é uma aparência completamente nova para ela. E ela recusa. A gente leu ali, Cânticos 2:17, ela falando assim: vai você, mas volta logo. Porque ela tem medo. Percebe que é uma recusa? Isso é muito importante a gente entender. É uma recusa, é um comprometimento devido ao medo e à imaturidade, não à rebeldia. Presta atenção. Ela não está dizendo: Jesus, eu não vou te obedecer, eu não me importo com o que você diz, eu não me importo com a grande comissão. Ela diz assim: Jesus, eu estou com medo. Jesus, a obediência nesse nível, ela é simplesmente muito custosa, ela é difícil. É como se ela estivesse dizendo assim: Jesus, eu posso sentar com você debaixo da macieira, eu posso ir com você, eu posso sentar com você debaixo da macieira, eu posso ir com você para essa mesa de banquete, mas eu não sei se eu posso saltar colinas com você. Eu não sei se isso é possível, isso é muito difícil, Jesus. Eu acho que eu não tenho força para permanecer firme com você nesse tipo de vida que vai exigir muito de mim. E aqui é muito interessante porque Jesus está absolutamente comprometido com perturbar a nossa zona de conforto. Eu vou repetir isso para você. Jesus está absolutamente comprometido, meu irmão, minha irmã, a tirar você da sua zona de conforto. E Ele quer nos colocar num lugar onde nós temos uma parceria com o Senhor. Sabe, ninguém gosta de montanha. Ninguém quer ser tirado da zona de conforto. Ninguém quer ser perturbado ali no seu conforto, mas ao longo dos anos de caminhada com o Senhor, a gente está ali, sentado debaixo da macieira, desfrutando da presença dEle, e de repente a voz dEle vem. E a voz dEle vem e nos desafia a fazer coisas que estão muito além da nossa capacidade, ou às vezes além da nossa coragem. Mas Ele fala: eu tenho mais coisas para você. E nesse momento, muitas vezes, não sei se você se relaciona com isso, se identifica com isso, mas eu me identifico muito. Muitas vezes o Senhor nos lança um desafio, Ele nos chama para essas montanhas, para esses níveis mais altos, e a gente fala assim: Senhor, eu quero dizer sim, sabe? Eu quero participar com você, mas meio que eu quero dizer não também. Porque parece que agora tá tudo tranquilo, parece que agora tá tudo quieto. Deixa eu aqui só desfrutando da sua presença. Me deixa eu colocar minha vida em ordem, minhas coisas em ordem. Mas de repente, a gente percebe que o objetivo de Deus não é que a gente tenha uma vida só agradável e serena. O objetivo de Deus é trazer o reino dele e trazer a plenitude dele em áreas da nossa vida de uma forma muito maior do que a gente possa imaginar. E Ele quer estabelecer o seu reino, e Ele quer salvar pessoas, e Ele quer, sabe, alcançar as nações. E Ele fala: eu conto com você para isso. Eu quero fazer isso em parceria com você. E não é como se esse chamado para as montanhas, como se
isso acontecesse toda hora. Até o Mike Bickle, no estudo, ele fala que nos 30 e poucos anos de ministério dele, umas 5 ou 6 vezes ele experimentou isso, que tava tipo tudo bem ali, ele tava desfrutando do Senhor, nessa fase de estou doente de amor, e tá tão gostoso ficar aqui, e o Senhor fala, vem para as montanhas, e ele fala assim, não, Senhor, eu não sei se eu tenho o que é necessário para ir, sabe? Tem certeza, Senhor, que agora? E Deus o desafia para essa estação de topo de montanha. Então percebe que a resistência da noiva aqui é uma resistência não baseada numa rebeldia, mas no medo. Ela diz não para ele, mas não é rebelião, é medo. E o Senhor vê a intenção do nosso coração, sabe? Ele vê que a resistência por medo é diferente de rebelião. Nem sempre a gente, né, os seres humanos conseguem perceber a diferença, mas ele vê e ele é paciente conosco. Ele é carinhoso conosco. O Senhor é muito gentil com a sua noiva. Porque, presta atenção, aí eu quero que você vá comigo para capítulo 3, versículo 1. Ele é muito gentil para quê? Para nos disciplinar. Presta atenção. Não é porque ela desobedece por medo e não por rebelião que a disciplina não venha. Vou repetir. Não é porque ela não desobedece, né? Não é porque não é uma rebelião, mas sim medo, que ela vai ficar sem disciplina. O Senhor é disciplina. E olha só que lindo isso aqui. 3:1. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem meu coração ama, mas não o encontrei. Olha só, ela experimenta essa disciplina amorosa de Deus. Em minha cama de noite busquei o amor da minha alma, busquei e não achei. Aqui é outra experiência nova. Jesus chamou ela para as montanhas, ela resistiu, não foi, e de repente a presença some. Essa é a primeira vez no livro que ela fala, não consigo encontrá-lo. Ele estava aqui agora, eu estava doente de amor, sentado debaixo da macieira, maçã, uva, passas, revigorante, mas agora eu simplesmente não consigo achá-lo. Gente, você já passou por isso na sua vida? Uma situação que você resistiu a obedecer. E não foi por rebelião, foi por medo. E de repente, a sensação que você tinha é que você tinha perdido a voz do Senhor, a presença do Senhor. Ela sofre essa disciplina amorosa de Deus. E para ela é tão angustiante ficar sem a presença do amado, que olha o que ela fala no versículo de número 3, versículo 2 do capítulo 3. Vou me levantar agora, percorrer a cidade, irei por ruas e praças, buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. O segurei e não o deixei ir, até que trouxe ele para a casa de minha mãe. Vou parar aí. Ele falou, vamos para as montanhas. Ela disse, não, eu tenho medo. E ele respondeu, ok. Mas então a presença dele sumiu. Quando ela passou a procurar por ele, quando ela passou a perceber a ausência dele, ela falou, ok, Jesus, você venceu. Você venceu. Eu vou me levantar. Entende que é uma disciplina amorosa? Entende que é Deus como que tirando os nossos dedos agarrados das áreas que a gente achou que tinha que agarrar? Porque ele tá falando, você não pode permanecer agarrado em mais nada, a não ser em mim. E para onde eu for, você deve ir. Nem nos seus medos você pode ficar agarrado mais. Eu quero uma parceria tão profunda com você, que aonde eu estiver, você esteja. É isso que o amado tá falando para a noiva aqui. A disciplina que ela experimenta é quando Deus esconde o rosto dela. Ai, gente, isso é tão forte. Eu não sei se você consegue se identificar com isso que eu tô falando. Essa temporada em que parece que Deus esconde o rosto dela. Passa rapidamente a temporada, você vai ver no livro, porque ela obedece. Mas ela experimenta essa disciplina. E não é porque Deus ama demais. É por isso que ele disciplina.
Ele não corrige ela porque está rejeitando ela, mas ele corrige ela para ela andar de uma forma mais profunda. Não é esse o alvo da noiva? Amadurecer em amor? Não é sair dos beijos da palavra até chegar no selo de fogo? Então, para andar de forma mais profunda e mais madura, muitas vezes Deus precisa nos corrigir. Ele nos ama demais para nos deixar quem? Para nos deixar menores do que aquilo que Ele nos chamou para ser. E Ele sabe, presta atenção, Ele sabe quem dirá sim para Ele, mesmo que depois do medo. E se Ele sabe que você vai dizer sim, pode escrever isso que eu tô falando para você, porque eu experimento isso na minha vida direto. Se Ele sabe que você vai dizer sim, Ele vai te pressionar até você sair da sua zona de conforto. É como se Ele estivesse dizendo, eu sei que você me ama e eu te amo, então eu vou te pressionar até que você diga sim para as montanhas. Eu acredito que o Espírito Santo está falando com alguém aqui agora. Você tem experimentado essa disciplina amorosa do Senhor. E você procura e você não está mais achando o seu amado. E Ele está falando para você, você resistiu. Foi por medo, não foi por rebeldia. Mas eu não vou deixar de pressionar até que você venha comigo para o próximo nível. Então, em breve, ela se levanta para obedecer esse chamado de deixar a zona de conforto. Ela se levanta e aí a presença de Deus volta para a vida dela. Nós lemos aí. É uma questão agora onde a presença de Deus foi por causa da desobediência, foi porque essa desobediência estava enraizada numa imaturidade, num medo, mas ainda assim era desobediência, mas ela logo se arrepende e a presença volta para a vida dela. Então ela tem aqui agora uma nova revelação de Jesus como um Salvador seguro. Se você está anotando, você pode anotar aí, como um Salvador seguro. É Cantares 3, do 6 ao 11. O que vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e com incensos, com o extrato de todas as especiarias dos mercadores, vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 70 guerreiros, os mais nobres de Israel. Olha só, continua aí o texto. Todos eles trazem espada, todos eles são experientes na guerra, cada um com a sua espada preparado para enfrentar os pavores da noite. Percebe? Ela está falando aqui desse Salvador seguro. Olha como é seguro andar com Ele. É uma nova revelação de Jesus. É uma outra face daquelas faces que a gente vai ver aqui durante o livro. Ela vê Ele como um Salvador, como um Rei seguro. Então, é quase como se o texto estivesse dizendo aqui para ela, é seguro obedecer. Ela dizia, se eu for para as montanhas, talvez eu pereça, talvez eu me perca, talvez eu morra. Tem leões, tem ursos, tem leopardos nas suas tocas. As montanhas não são um lugar seguro. Mas depois que ela vê esse Salvador, ela fala, uau, é seguro andar com Ele. Aonde Ele quiser que eu esteja, é seguro, porque Ele vai estar comigo. E Ele é muito bem escoltado. Lembra quando Jesus falou para Pedro, sai do barco? Pedro, vem, anda sobre as águas. O que você precisa entender, meu irmão, é que é mais seguro na água com Jesus do que no barco sem Jesus. Escute o Espírito Santo falando isso para você, é mais seguro pisando na água do mar com Jesus do que no barco seco sem Jesus. Na verdade, é mais seguro nas montanhas com Jesus do que sobre a sombra da árvore sem Ele. Esse é o grande ponto aqui. Agora a noiva acredita nisso. Agora ela diz, o único lugar seguro é onde você está. E eu quero estar com você aonde você estiver. Aonde você me levar na minha vida, eu sei que vai ser seguro. E então, ela se lança nessa jornada, né? E é muito lindo ver como o coração de Jesus, o coração profético de Jesus é expresso no livro. Abre aí em Cantares 4. Gente, nós estamos no meio do livro. Cantares 4. Você vai ver do versículo 1 ao versículo 8 o coração profético do noivo. Olha só. Lembra que nós estamos dando então essa ideia geral do livro aqui, tá? Uma sensação da história, do movimento da história. E à medida que a gente vai dividir nas próximas sessões os capítulos, você
vai entender algumas coisas melhor. Mas olha como ele fala com ela agora. Como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Os seus olhos através do véu são como pombas. O seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo de Gileade. Seus dentes como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada um tem o seu par. Não há nenhuma... Só um minutinho, gente. A véia precisa pôr óculos. Não há nenhum sem as suas crias. Seus lábios são como um fio vermelho. Sua boca é belíssima. As suas faces por detrás do véu são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Os seus seios são como os filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra. Anota isso aí pra mim. Só grifa assim, ó, montanha da mirra. E a colina do incenso. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Olha isso. Que coisa mais linda. Então, nessa sessão, gente, o noivo fala com ela dessa forma profética. Ele começa dizendo como você é formosa, como você é linda. Os seus olhos por detrás do véu são como pombas. O seu cabelo, os seus dentes é como um rebanho de cabras de Gileade. Ela disse sim. Ela disse que vai para a montanha, mas ela ainda não foi para a montanha. Ela disse sim. E ele disse, uau, eu reconheço que você está nesse lugar de obediência. E ele começa a profetizar, você é formosa e eu te amo. E o que você vai encontrar nos versos 1 ao verso 5 desse capítulo 4 são algumas coisas, algumas virtudes da noiva. Na verdade, são 8 virtudes da noiva que Jesus vê emergindo dela. E nós vamos falar sobre isso nos próximos capítulos. Mas só anota assim, faz uma chave no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, e coloca assim, 8 virtudes que o noivo faz emergir da noiva. E são 8 virtudes que tem a ver, é claro, aqui na ilustração, tem a ver com esse simbolismo agrícola, porque ela era uma garota do campo, ela era uma garota que cuidava das vinhas, certo? Ela trabalhava nas vinhas. Então, o noivo usa a linguagem do seu próprio coração, a linguagem da própria vida da noiva, e a gente vai analisar, então, nas próximas aulas, o simbolismo por detrás dessas 8 virtudes aqui, porque a Bíblia interpreta a Bíblia de uma forma muito clara. Mas a parte importante nessa passagem é que Jesus está chamando profeticamente as virtudes em desenvolvimento na noiva. Então eram virtudes que estavam começando a aparecer, mas Jesus chama as coisas que não são como se já fossem. E esse é o grande lance. O Senhor Jesus vê o nosso amor fraco, o nosso amor imaturo, superficial. Ele vê a gente dizendo não para ele no nosso medo, mas depois dizendo sim, porque a gente foi disciplinado e aceitou a disciplina. Ele vê essa obediência fraca, mas sincera, e ele nos chama de obedientes, ele nos chama de noiva, ele nos chama de bela. Ele começa ali profeticamente trazer para fora virtudes da noiva, e ele faz isso sobre mim e sobre você. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Lembra da história de Gideão? É um dos textos que mais mexe comigo na escritura. Juízes capítulo 6. O anjo do Senhor aparece na árvore de Ofra e ele fala: ei, homem valente, ó homem poderoso, guerreiro. E Gideão tá tipo assim, meu, com quem ele tá falando? Porque eu tô me escondendo, porque eu tô aqui moendo trigo no lugar de prensar uva, porque tô escondido na caverna, e eu não sou um homem valente. Mas o anjo diz, sim, você é um homem valente, um guerreiro poderoso. Eu posso ver, é como se Deus estivesse falando, eu posso ver, Gideão, no seu espírito, que você vai dizer sim, embora agora você esteja escondido com medo, eu sei quem você é. Eu tô diante de um homem de muito valor, de um homem de guerra, de um homem poderoso. Eu sei que você está com medo agora, mas o Senhor vai te chamar pelo que Ele vê dentro de você. Ele nos define pelas nossas virtudes crescentes. Presta atenção nisso, anota aí. Deus me define pelas minhas virtudes crescentes e não pelas minhas lutas atuais.
Deus me define pelo clamor do Espírito dele para dizer sim e não pelos meus medos temporários. Cara, entender isso muda completamente a nossa vida. Entender isso, se essa é uma visão nova para você, entender isso vai trazer para você confiança diante do Senhor. Você não vai mais estar diante de Deus como um condenado, como um fraco, mesmo que você seja imaturo, você vai ter confiança. Lembra o que o texto bíblico diz? Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que fez expiação pelos nossos pecados, o cordeiro que foi imolado, porque ele entrou no Santo dos Santos e sentou-se no trono, agora nós podemos entrar diante de Deus, diante dos céus, por esse véu, por esse corpo rasgado de Cristo, e nós podemos entrar com confiança de que seremos aceitos, recebidos, transformados, amados, porque Jesus pagou o preço que era necessário para que nós pudéssemos nos tornar essas pessoas. Essas virtudes, elas crescem em nós à medida que nós dizemos sim para o Espírito Santo. Quanto mais nós caminhamos com o Espírito Santo, mais ele vai desenvolvendo em nós quem nós fomos criados para ser. E mais nós vamos abandonando aquilo que o mundo nos deformou e que nos tornamos. Entende? Isso vai tornar o seu espírito ousado diante de Deus, ousado diante dos homens. Se você entender isso, você vai desejar estar na presença de Jesus para conversar mais com o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo fala sobre você, ele não fala de si, mas ele fala do que ele tem ouvido na eternidade sobre você. É quase como se ele estivesse contando para você sobre o seu futuro. Ou melhor, é como se ele estivesse ditando para você o seu presente eterno. E então você vai se tornando. Ele vai dizer para você áreas de compromisso que você precisa pegar mais firme, virtudes que ele quer desenvolver em você. Ele vai te chamar para montanhas novas. Ele vai te amar. E a palavra dele, essa palavra bendita, vai te limpar. Porque Efésios 5 diz a respeito da noiva que ela é lavada pela palavra. Lembra? Então, cada vez que você se encontra com o Espírito Santo e você se deixa ser ministrado pela Bíblia, é a palavra lavando você e preparando você como noiva, limpando o seu coração. E Gideão, homem de muito valor, valente guerreiro, poderoso nas guerras. Você não é o medo que você sente no seu coração. Você é quem eu digo que você é. E olha só que lindo, gente. Eu tô caminhando pro fim. Mas vai comigo em Cantares 4:6. Porque aqui é o ponto-chave do livro. 4:6. 4:6? Irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Finalmente ela diz, ok, eu vou para a montanha, eu vou para o monte. Lembra lá em Cantares 2, que ele disse, venha, e ela falou, não, mas ela falou, agora eu vou. E agora ela está falando para que monte ela vai. Eu vou para o monte da mirra. Agora você sabe que a mirra era um tempero funerário. O monte da mirra tinha um cheiro maravilhoso, mas você sabe, mirra é um fluido de embalsamamento dos dias modernos. O que é o monte da mirra, gente? Talvez a noiva pudesse falar assim, não, Jesus, me leva para o monte dos lírios. Eu quero ir para o monte das flores. Mas o monte da mirra é para onde ele nos leva. Jesus está dizendo, quando você topa subir essa montanha, que haverá sim doçura, mas haverá o trabalho da morte naquele monte. Você só deseja, você sabe, na carne, você queria que aquele monte tivesse outro nome. Podia ser o Monte das Rosas de Saron, mas não o Monte da Mirra. Mas vai ser lindo. Deus vai tocar nas áreas escuras da nossa vida, nesse monte, e vai fazer morrer muitas coisas ali. É um bom monte. Inicialmente, ela se recusou, mas agora ela está falando, subirei, irei ao meu caminho até a monte da mirra. Ela se compromete ao monte. E lembra, nós estamos no meio do estágio, ela ainda não está totalmente madura.
ela está nos estágios iniciais ali das virtudes crescendo, da sua obediência. Mas ela fala, eu irei ao Monte da Mirra. Agora vai comigo em Cantares 4, do 9 em diante. 4 do 9 em diante. Depois que ela falou, irei ao Monte da Mirra, ele fala, você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. O rei agora se revela a ela como um rei noivo. Ele fala, você roubou meu coração, minha irmã, minha noiva. Então ele começa a revelar a sua paixão por ela como noiva. E olha isso, que maravilhoso. Agora, a partir do capítulo 4, lembra que a primeira sessão é a noiva recebendo a sua herança em Jesus. Mas nos últimos 4 capítulos, é Jesus recebendo a sua herança na noiva. Então, olha isso, presta atenção. Você vai ler comigo agora Cânticos 4:16. 4:16. É a amada falando, é a noiva falando. Olha o que ela fala. Acorde vento norte, venha vento sul, sopre em meu jardim, para que a fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre no seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Olha como tudo muda nesse versículo, porque agora a noiva deseja que Jesus receba a sua herança nela. Então, esse verso 4:16 é um verso muito importante, porque todo o livro muda aqui. Aqui, na verdade, é o meio do livro, exatamente. Porque vai dela viver a sua vida para receber a alegria e a herança em Jesus, para ela se tornar a herança dele e não apenas receber algo dele. Então, claro, gente, ambos são verdadeiros, tá? Para sempre, nós sempre receberemos dimensões da nossa herança em Cristo, mas também nós sempre seremos a herança de Cristo em algumas dimensões. Então não é um ou outro, mas é os dois operando juntos. E ela diz no texto que nós lemos que o meu amado entre no seu jardim e coma dos seus frutos agradáveis. Observe isso aqui, é muito importante. Ela antes estava sentada debaixo da macieira, ela estava comendo os frutos e os frutos eram doce ao paladar dela. Mas agora ela diz que ele entre no seu jardim e ele coma dos frutos. Preste atenção, ela diz assim, acorde vento norte, sopre vento sul. O que isso quer dizer? Presta atenção, se você está anotando, anote isso aí. Os ventos do norte são os ventos amargos do inverno. Mas ela também pede pelos ventos do sul, que são os ventos quentes e refrescantes. Então nós temos o vento do norte, que são os ventos amargos do inverno, e o vento sul, que são os ventos quentes e refrescantes da primavera e do verão. Percebe que ela pede por ambos? Olha o tanto que essa noiva amadureceu. Ela não quer só os ventos sul, que são aqueles refrescantes da primavera e do verão. Ela também pede pelos ventos do norte. Ela quer ambos. Ela não tem mais medo dos ventos do norte. E essa é a parte chave aqui. É claro que todo mundo quer os ventos do sul. Todo mundo quer os ventos quentes e refrescantes, a primavera e o verão. Mas ela não tem mais medo dos ventos amargos do inverno. Ela é como se ela estivesse dizendo, eu não estou indo para as montanhas porque é assustador demais e eu não quero ir. Não, ela diz, Jesus, me mande agora os ventos do norte. Me mande agora os ventos do sul, porque eu não tenho mais medo de nada. Porque eu sei quem você é e eu sei que se eu estiver com você, vai ser seguro. E eu sei como você me vê e eu sei que tudo que você faz, a sua bandeira sobre mim, é sempre o amor. Então entende que a gente está num ponto crítico aqui da história? Porque tem um momento na nossa vida que nós temos medo, mas chega um momento, depois que a gente amadurece, que a gente não tem nem medo mais dos ventos do norte.
Claro que a gente não gosta de ventania, dos ventos do inverno, claro, né? Ninguém particularmente gosta deles, mas nós confiamos na liderança de Jesus na nossa vida. Nós confiamos naquele que nos guia. Mesmo que os ventos do norte venham, ela diz, sopra no meu jardim. Tanto norte como sul, não importa que vento sopre, porque quando soprar sobre a minha vida, seja vento amargo de inverno, ou seja vento quente e refrescante de primavera e verão, quando soprar no meu jardim, a fragrância de Deus vai sair e vai ser espalhada da minha vida. Na bonança, o vento vai soprar e vai espalhar a fragrância de Deus na minha vida para as outras pessoas, mas também nos tempos difíceis de inverno, na depressão da minha alma, o vento de Deus vai soprar e a fragrância dele vai ser espalhada através da minha vida para as outras pessoas. Eu não tenho mais problema com o vento norte ou vento sul. Eu confio na liderança do meu noivo sobre mim. Você está sendo chamada. Você está sendo chamado hoje, através dessa simples aula, gente, para não apenas dizer sim para a montanha, mas para dizer um sim tão confiante, para saber tanto quem seu noivo é, que não importa que vento sopre da sua vida, vai sair fragrância, vai sair testemunho, vai sair louvor para o nome dele. Essa é a primeira vez no livro que ela fala que ele coma dos seus frutos, que ele desça ao seu jardim. É a primeira vez que ela se vê como o jardim de Deus. Gente, isso é completamente novo no livro. A gente não tinha visto isso até aqui. A gente tinha visto ela ir no jardim dele se alimentar. Mas aqui ela está falando, Jesus, vem na minha vida e receba da minha vida algum fruto por tudo aquilo que você tem feito em mim. Ela é o jardim dele, ao invés dele ser o dela. E Jesus vai desfrutar do fruto que ele trabalhou para ter na sua vida. Presta atenção, eu vou repetir isso. Jesus quer e vai desfrutar do fruto que ele trabalhou para ter na sua vida. Ele é digno de receber a recompensa do sacrifício dele pela minha e pela sua vida. Ela vai viver para ele e não apenas deixar que ele governe ela. Ela ativamente vai viver para que Jesus receba a sua herança nela. E isso é algo completamente novo. É um teste de maturidade de duas vias. É o vento norte, o topo da montanha, é o teste final de Cântico dos Cânticos. Isso aqui tem muitas aplicações na nossa vida, mas agora aqui o Senhor vem com um rosto diferente. Lembra que tem 8 facetas de Jesus no Cântico dos Cânticos? A gente vai conhecer todas elas, mas aqui agora, nessa próxima etapa, que é para o final do livro, o noivo Jesus, ele vai se apresentar como o Jesus do Getsemane. Você vai ver, lendo o livro, que ele está vindo para ela como alguém cuja cabeça estava coberta com o orvalho da noite, cujos cabelos estão molhados com as gotas da noite. Ele passou a noite na escuridão, na solidão, e então ele vem até ela. Esse noivo do final de Cantares é como Jesus no Getsemane, perguntando para a noiva, você vai se juntar a mim nessa longa e solitária noite de Getsemane? Você vai se juntar a mim na comunhão dos meus sofrimentos? Você vai estar comigo independente do que isso lhe custe e ser completamente meu? E ela responde no final do livro, o meu coração ansiava por ele, por isso eu me levantei para abrir a porta. Eu disse sim. E o que acontece, gente? A primeira coisa que acontece é que ela está andando em obediência. Ela foi para o topo da montanha. Ela entendeu que ela é realmente a herança dele e que ele vai desfrutar dos frutos que ela gerar. Ela está andando na obediência. É a obediência mais forte que ela já andou na vida dela. Ela topou sair da zona de conforto. E sabe, isso é tão maravilhoso. Eu queria ler com você. Agora vai comigo, nós já avançamos um pouquinho em Cântico 5:7. 5:7. Fala assim. É isso mesmo, ó. No versículo 1, entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a mirra com as especiarias. Aí o poeta fala, comam, amigos, bebam quanto puderem. A amada fala, eu estava quase dormindo, mas meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo.
E aí ele bate, abre a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba. E aí nós vamos para o versículo, capítulo 5, versículo 7. Um pouquinho antes, desculpa. Versículo 5. Levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. É isso aí. Quase desmaiei de tristeza. Procurei, mas não encontrei. Chamei, mas não respondeu. Aqui, gente. Essa parte é muito importante. Então, o que está acontecendo? Ela está andando nessa obediência, né, que ela descobriu que ela é herança dele e tal. E aí, mais uma vez, no meio disso, o Senhor some. Deus se afasta e a presença se afasta dela. Só que aqui, nesse capítulo, aqui no capítulo 5, diferente do anterior, que a presença se afasta como uma disciplina amorosa, porque ela tinha dito não para sair da zona de conforto dela, dessa vez a presença dele se afasta justamente por causa da obediência. Aqui é um segundo teste de maturidade. Então o primeiro foi aquele, vamos para a montanha. Ela disse não, ele disciplinou. E ela disse sim, então ela subiu para a montanha da mirra. E agora ela está andando nessa obediência, a obediência mais forte que ela já andou na vida dela. Deus está colhendo do fruto que ele gerou nela. Ela está obedecendo tanto e a presença vai embora. Parece estranho, né? E não vai embora por causa da desobediência, mas vai embora por causa da desobediência. É como que se fosse um segundo teste, dizendo assim, você realmente vai me obedecer. Você realmente vai perseverar na minha presença, mesmo que você não me sinta ou me perceba como antes. Entende? É por isso que ela fala, quase desmaiei de tristeza. Procurei, mas não encontrei. Chamei, mas ele não respondia. Você vai continuar me obedecendo, mesmo que você não tenha as mesmas sensações de antes. E aí, quando a gente pensa que tá ruim, o negócio piora. Vai no capítulo 5, versículo 7. Agora sim o 7. Ela fala que ela estava buscando o amado e de repente as sentinelas me encontraram, enquanto faziam a ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto ou o meu véu, as sentinelas dos muros. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Presta atenção. Os vigias, as sentinelas, aqui na interpretação espiritual, são como os líderes no corpo de Cristo. E essa noiva, que não está agora experimentando da presença de Jesus, porque está sendo provada, testada no seu amor, não pela sua desobediência, mas pela sua obediência, ela sai para procurar ele e ela é espancada. Ela é batida e ferida. Tiram o véu dela. Isso diz respeito ao seu ministério, à sua cobertura espiritual. O que o texto simbolicamente está mostrando aqui pra gente é que além dela ter perdido a presença sem ter desobedecido, ela ainda é rejeitada, ferida, machucada e tirada a sua autoridade no corpo de Cristo. Aqui ele está falando de pessoas que perdem o seu ministério. Lembra no capítulo 1, versículo 4, que a noiva fala assim, me atraia, eu quero a sua presença, vamos correr juntos, me leve depressa. Quando Jesus convida, ela fala, eu quero trabalhar com você no ministério. Jesus, eu quero ser sua parceira no cumprimento da grande comissão. Mas de repente, tanto a presença como o ministério, todos foram temporariamente suspensos aqui no livro. E o que a gente vê é que isso é um teste. Como que dizendo, você está nisso por minha causa ou você está nisso por causa do ministério? Você está nisso porque você é feliz e sente a minha presença ou você está nisso porque você me ama e você me deseja acima de tudo? Veja o grande teste de maturidade que ela está passando aqui no capítulo 5. E aí a resposta da noiva. A resposta dela é, eu estou aqui por você. Eu estou aqui só por sua causa. E aí a gente vai ver isso. Essa resposta da noiva. No versículo 10 do capítulo 5.
O meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000, sua cabeça é como ouro, ouro puro, seus cabelos ondulam ao vento, seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, lavados em leite, incrustados como joia, suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume, seus lábios como os lírios que destilam mirra, seus braços como cilindros de ouro, como berilos engastados, seu tronco é como marfim polido, adornado de safira, suas pernas são como colunas de mármore firmadas em base de ouro puro, sua aparência é como Líbano, ele é elegante como cedros, sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável, esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Ela não se ofende com esse teste de 2 vias, com o teste da maturidade. Ela não se ofende com Jesus quando ela não sente mais como antes, e ela não se ofende quando ela é batida e ferida pelos líderes, pelos vigias, porque tudo que importa para ela é a visão do amado. É aquele a quem ela ama, a quem o coração dela conheceu, e porque conhece muito bem, nada mais tem tanto valor quanto ter a ele. Isso fica claro aqui. Ela não fica ofendida com o teste. Ela realmente está doente de amor. Porque mesmo na hora mais intensa e mais difícil da sua vida, ela não fica ofendida. E ela continua olhando para aquele a quem o coração dela ama. E aí sim, agora sim, em Cântico 6, versículo 4, Jesus a elogia depois dessa temporada de testes. E aí ele diz assim: minha querida, como você é linda, como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como um exército e as suas bandeiras. Grifa isso aí. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Olha isso, o que o noivo fala. Agora, esse período de silêncio do noivo é encerrado. E ele fala com ela, depois de ter retirado sua presença, depois dos anciãos, dos líderes terem batido nela, depois do ministério dela ter ido embora. Eles perguntam para ela, como você tá? E ela fala, eu continuo doente de amor pelo meu amado. Ele é completamente encantador, ele é deslumbrante. Eu não estou ofendida, eu confio nele agora mais do que eu confiava antes. Eu confio mais do que nunca. Eu decidi que eu estou nisso por ele e não apenas pelo que ele pode fazer por mim. E agora, ela tá dizendo, eu não tô mais nos capítulos 1, 2, 3, 4. Eu tô num lugar diferente. Eu tô nele, eu tô aqui por ele. Eu tô nisso por ele e não importa o custo que isso vai ter. Então Jesus quebra o silêncio e ele diz isso. Ah, como você é bela, bela como Tirza. Você é encantadora como Jerusalém. Você é tão incrível quanto um exército com as suas bandeiras. E sabe o que significa isso? É o exército com as suas bandeiras? O exército só tinha as bandeiras quando eles voltavam da batalha para desfilar uma procissão de vitória. O que o texto está dizendo é Jesus falando para essa noiva, você teve vitória sobre as suas batalhas. Sobre as suas batalhas internas, sobre a sua mente. Você venceu. E ele fala, desvie seus olhos de mim. Olha que forte isso. Ele está dizendo isso na linguagem do amor. Os seus olhos me dominaram. Os seus olhos de devoção, os seus olhos de amor, a pureza com a qual você enfrentou tudo que enfrentou, a pureza com a qual você me amou quando tudo deu errado. Desvie os seus olhos de mim, porque eles me inundam, me sobrecarregam, eles me penetram. Ah, como isso é forte, gente. Todos os exércitos não podem conquistar o coração dela mais do que Jesus. Ele, Jesus aqui, falando, não olhe para os meus olhos, ele se permite ser tocado de uma maneira tão profunda pelo seu povo, quando o seu povo o ama e quando o seu povo o obedece, mesmo nos momentos mais difíceis. E então, o texto termina no capítulo 8. E eu quero ler com você o capítulo 8. Eu vou ler do versículo 5 em diante, diz assim: quem vem subindo ao deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da macieira eu o despertei. Lembra? Debaixo da macieira eu o despertei.
Ali esteve sua mãe em trabalho de parto, ali sofreu as dores aquela que o deu à luz. Versículo 6. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem as muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Então, a história termina assim. É para onde a gente está indo nas nossas próximas sessões. Para o selo de fogo, para o selo de amor sobre o coração, sobre o braço. Para esse lugar onde a gente conhece o amor de Deus de forma tão intensa, com vento norte, com vento sul, com presença, sem presença, sentindo, não sentindo, tendo ministério, não tendo ministério, aonde a gente chegou nesse lugar, onde Ele é suficiente para nós, onde Ele é o nosso tesouro, e onde as muitas águas não podem apagar esse amor, onde os rios, as tribulações, as dificuldades não conseguem afogá-lo. É para onde a gente está indo, é para onde você está indo, é para onde eu estou indo. E eu quero encerrar aqui, porque nós já estamos com 1h30 quase de live, e eu sabia que ia demorar, mas eu quis fazer isso de propósito para você entender um pouco melhor a dinâmica do livro. E eu quero encerrar hoje orando, porque talvez enquanto eu estava falando, você se identificou com a noiva. Talvez alguns estejam no estágio inicial, ali nos primeiros capítulos, e pensando apenas na sua própria felicidade espiritual, como é bom sentir a presença de Deus, e de fato é muito bom. Talvez algumas pessoas estejam sendo desafiadas nesse exato momento para subir uma montanha, para andar em parceria com Jesus num nível que elas simplesmente não veem em si mesma possibilidade de cumprir. Talvez elas são como Gideão, talvez você é como Gideão aí, escondida, moendo o seu trigo no tanque de prensar uva. Mas o Senhor está falando com você hoje. Mulher valente, homem valente, eu vejo você. E eu te chamo não pelo medo que você está sentindo, mas eu te chamo por quem você é. Talvez você tenha dito até não para o Senhor, não por rebeldia, mas por medo. E talvez você esteja nesse momento sofrendo a disciplina amorosa de Deus, onde parece que o céu está de bronze e você não percebe mais a presença dele. E é tempo de você dizer sim. É tempo de você aceitar subir um monte da mirra, ainda que lá você morra. Ainda que lá algumas coisas tenham que ficar para trás na sua vida, mas o perfume que vai exalar de lá é maravilhoso. Talvez você esteja um pouquinho mais para frente na sua jornada, e talvez você tenha obedecido a tudo, você não tenha falhado. Talvez você procura na sua vida dizendo assim: Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, onde foi que eu falhei? E tudo que você fez foi obedecer, mas mesmo assim parece que a presença dele cessou, que a voz dele silenciou. Eu quero que você saiba. Talvez você tenha perdido seu ministério. Talvez os líderes, as vigias, quem devia cuidar, acabou te espancando, te ferindo, e o seu véu foi arrancado da sua cabeça. Eu não sei. Eu não sei. São tantos estágios que você pode estar. Mas o recado que fica nessa manhã é que Ele está nos levando a esse lugar do selo de fogo. Esse lugar onde nós podemos dizer: seja vento norte, seja vento sul, seja montanha, seja leão, leopardo, seja o que for. Jesus, eu quero participar com você na comunhão dos seus sofrimentos. Eu não estou aqui por causa de um ministério, por causa de um nome. Eu não estou aqui por causa de bens, por causa de fama. Eu não estou aqui, Senhor, por nada. Eu só quero você. Tudo que eu quero é o Senhor. É isso que Ele está fazendo com a gente. E tem resposta para todos nós, não importa o estágio que a gente esteja. Tem graça, tem misericórdia, tem a palavra profética do noivo sobre nós, despertando as virtudes que precisam ser despertadas para que a gente percorra essa jornada com Ele. Eu quero pedir que o Senhor venha nos atrair de uma nova maneira. Eu quero pedir que Ele venha e atraia o meu coração, o seu coração, para que nós de verdade entendamos que nós nascemos para ser herança dEle. Que a gente possa orar como essa noiva orou. Pode descer no seu jardim, pode comer dos frutos que você mesmo semeou. Pode bater vento de todo lado, o que vai sair daqui é um perfume que glorifica o Senhor.
queremos ser fiéis a Jesus. Não importa as coisas que aconteçam, mesmo que elas sejam diferentes ou contrárias daquilo que pensamos que deveria ser. Nós queremos ser fiéis a Jesus. E eu quero convidar você para fazer essa oração comigo nessa manhã. Feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir em toda a verdade. Obrigado, Jesus, por nos mostrar essa jornada de maturidade. E nessa manhã, Senhor, você conhece o som do nosso coração? Você sabe das vinhas que não foram cuidadas, dos dilemas do nosso ser? Você conhece, Pai, o íntimo e o profundo de cada pessoa, de modo que eu não posso conhecer, homem nenhum pode conhecer, só você conhece. Você sabe aqueles que estão confortavelmente sentados debaixo da obra da cruz, só desfrutando do banquete. Você sabe daqueles que você já desafiou para subir a montanha e disseram não. Você sabe daqueles que já subiram o monte da mirra, e você sabe daqueles, Pai, que foram espancados, daqueles que estão sofrendo com os ventos norte e sul. Você sabe cada estágio da nossa história. Mas eu sei, Jesus, que você é poderoso para em cada lugar que nós estamos nos enviar ajuda, socorro, disciplina, instrução, virtude, crescimento. E eu oro, Espírito de Deus, amadurece-me. Amadurece a sua noiva, Senhor. Amadurece a sua igreja. Faz de nós a sua herança, Senhor. Que você desça hoje no seu jardim e que você colha dos seus frutos na minha vida e na vida dos meus irmãos. E nós queremos pedir, Senhor, nos ajuda a chegar nesse lugar, que as águas não podem apagar o amor, que os rios não podem afogá-lo. Senhor, eu peço, purifica o nosso amor. Nem que para isso seja necessário passarmos por ventos, por feridas, por aflições, por morte. Senhor, purifica o nosso amor, de forma que nós sejamos a sua herança, que você possa encontrar aqui, Senhor, o fruto do seu penoso trabalho e se alegre, Jesus. Eu oro pela igreja do Brasil, Senhor. Eu oro por uma igreja mais apaixonada, por uma igreja mais madura, por uma igreja que abraça a comunhão dos sofrimentos, por uma igreja, Senhor Jesus, totalmente desenvolvida na paixão por Deus. Eu oro, Senhor, pela igreja do Brasil. Limpa a sua noiva com a sua palavra, Senhor. Limpa a sua noiva com a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Limpa a sua noiva. Levanta os amigos do noivo que vão ajudar a noiva a estarem preparados para o dia do casamento. Eu oro, Senhor, pela igreja do Brasil. Amadurece-nos, Senhor. Limpa-nos, lava-nos, Senhor. E que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, espero que você tenha sido abençoada. Vou me despedir de todo mundo do YouTube. Sei que hoje ficou um pouquinho mais longo, mas qualquer coisa você ouve no 2.0. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração e até sexta-feira.